Você realmente pensa ou está no piloto automático? Já parou para pensar e se perguntar se os seus pensamentos são realmente seus ou se eles foram plantados aí na sua mente? Sim, né, por comerciais de TV, por opiniões alheias, por crenças da sua infância. Hoje o vídeo no canal é sobre os pensamentos e eu estou aqui para te auxiliar a sair desse piloto automático da correria do dia a dia e assumir o controle da sua força mental para enxergar a realidade como ela é e não como os seus medos e as suas emoções distorcem. Então vamos começar pela neurociência. Para a neurociência, o que é o pensamento? Ele é resultado de um processo biológico e elétrico complexo, ocorrendo em uma vasta rede de células específicas. De modo simplificado, o pensamento é a comunicação coordenada entre bilhões de neurônios através de impulsos elétricos e sinais químicos. Além da parte biológica, o pensamento também é entendido como um fluxo mental, um conjunto de frases, imagens que fluem constantemente na mente, ou uma ideia abstrata que surge nos nossos processos de percepção interna. Dentro, né, do que é pensamento, nesse vídeo eu vou procurar trazer para você a explicação do que são os pensamentos circulares ou as ruminações, o que são os pensamentos rígidos, o que são as manipulações, o que são a importância, né, de desconectar o pensamento das emoções e o pensamento como uma força superior. Então, esses vão ser os tópicos que eu vou trazer aqui no vídeo para a gente dialogar e vamos começar entendendo o que são os pensamentos circulares e as ruminações, que nada mais é do que aquela mente que está com um turbilhão de pensamentos e não consegue ter uma clareza para tomar uma decisão, não consegue silenciar a mente. Então, com a correria do dia a dia, né, isso muitas das vezes acontece. E a gente às vezes se pergunta, quando pensamos mil coisas ao mesmo tempo, é possível fazer algo de qualidade? Infelizmente, fica prejudicado e normalmente a gente faz as coisas de modo mais superficial. E o inverso disso, quando a gente está mais concentrado, é a possibilidade da gente inovar, da gente criar. Então, ao observar os pensamentos, auxilia nesse processo de construção de que nasça algo com a nossa essência. E existem também os pensamentos rígidos que acabam prejudicando isso. Você sabia que os pensamentos rígidos podem virar fanatismos e preconceitos? Porque a pessoa, quando ela tem um pensamento muito rígido, ela acha que ela é a dona da razão, que só a verdade que ela compreendeu é a verdade absoluta, que ela não consegue aprender com ninguém. E quando ouvimos algo diferente do nosso ponto de vista, a gente acaba ficando rígido quando a gente está com. A gente acaba ficando rígido quando a gente está com esse pensamento rígido. E acaba com que é possível até gerar uma agressão a outra pessoa, seja física, seja com palavras, apenas por a pessoa pensar diferente de nós quando a gente está com esse pensamento rígido. Então, é interessante relembrar, né? Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre consciência. Nesse vídeo, eu vou deixar ele aqui no link da descrição, mas nesse vídeo eu dei um exemplo de que você é o observador que está sentado no sofá, vendo a televisão. E o que está passando na tela ali são os seus pensamentos. Dentro destes pensamentos aqui,
vão estar passando na tela aqui os seus pensamentos rígidos, vão estar passando pensamentos ruminatórios, aqueles pensamentos da correria do dia a dia, ou uma coisa que você precisa fazer, e aí você fica pensando e repensando e repensando. E você não é aqueles pensamentos, você é o observador que está sentado ali naquela poltrona, observando e tem o controle remoto na mão aqui para dominar aqueles pensamentos. E esses pensamentos, muitas das vezes, ele pode estar querendo nos manipular. Porque naquela tela de televisão ali, literalmente, passa comercial, passa propaganda. E quando passa propaganda, a propaganda, ela todas elas, né? O marketing, ele tem esse objetivo de manipulação. Então é muito importante a gente, como observador, que seja vendo a TV real ou vendo a TV como tela dos nossos pensamentos, a gente tem que entender e se atentar que a gente pode estar sendo manipulados. Existe essa possibilidade de estar sendo implantado, né, uma sementinha em nossos pensamentos que não são de origem da nossa consciência, da nossa essência, dos nossos valores. Então, é muito importante o observador estar atento a essa tela e, para ele estar atento, é uma prática, tá, pessoal? Não é de um dia para o outro que vai começar a se observar, mas é uma prática e precisa de repetição. Mas é absolutamente possível. Eu vou te trazer um exemplo prático de como essa manipulação acontece. Imagina que uma colega sua pega e fala: nossa, ó, fulano não gosta de você, eu tô sentindo que fulano não gosta de você, não sei porquê, mas eu tô sentindo que ela não gosta de você. Aí no dia seguinte a fulana cruza com você na rua, e aí a fulana não te cumprimenta, ela nem te viu, mas você acha que ela não quis te cumprimentar. No segundo dia, a fulana passa e ela não olhou para você, ela não falou com você no trabalho, e aí você, minha nossa, o que está acontecendo? Realmente, aí você vai alimentando pensamentos de que realmente a fulana, ela não gosta de mim. E você vai desenvolvendo e dando corpo para essa ideia, até que isso gere de fato e que ela rompa com você essa relação, né? Mas você, né, não percebeu que essa origem não estava em você desse pensamento, mas sim ela veio dessa outra amiga sua que colocou essa sementinha na sua cabeça. Então, como nós desenvolvemos a ideia? Pensamos que é nós e não é. Quantas vezes isso acontece? E muito, mas muito, muito mais vezes do que a gente imagina e do que a gente percebe, infelizmente. Então, para a neurociência, quando a gente consegue observar, o observador identifica ali esse pensamento, ao questionar uma crença antiga, você literalmente está desconectando um caminho neural velho e criando um novo. Passar por si próprio muda a estrutura. Pensar por si próprio muda a estrutura física do cérebro. Gente, isso é incrível. E por isso a importância, né, da gente, do observador ali, estar o máximo consciente sobre si, observando as suas emoções, estando alinhado consigo mesmo, para que ao ele observar, ele avaliar de acordo com a sua essência, de acordo com seus valores e as suas virtudes, né? Vai ser a importância da gente ver a verdade das coisas sem o véu do desejo e dos seus interesses. Quer ver as coisas por si só como elas são. E assim a gente consegue também ouvir o outro. E ao ouvir o outro, sem querer impor meus pensamentos e os meus interesses, saber se concentrar
e ter o mínimo de capacidade de domínio sobre si. Assim, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue bloquear ali as ideias equivocadas que passam naquela tela, as tendências coletivas, as manipulações para comprar as coisas, para que você acredite, né, em candidatos. Então, vai passando tudo isso ali na tela, para que você faça determinada coisa e tenha determinado hábito de vida, e você não tem noção de que não sejam ideias suas. E isso é muito delicado. Então, pensar, a gente deve também desconectar as nossas emoções destes pensamentos. Na hora de refletir, tem que estar com a mente fria, dissociada das emoções, pois as emoções distorcem a nossa capacidade de pensar. O pensamento, a gente tem que fazer ele com o observador, que tem que estar com a cabeça dele fria. É uma capacidade de articular argumentos, porque esses argumentos vão estar ali na tela, e descobrir o que é justo. Ele precisa fazer essa leitura, o que é justo, o que é certo, e fazer, né, isso de modo equilibrado. As emoções, se você contamina o pensamento com as emoções, não vai pensar o que é bom ou o que é justo. Você vai pensar o que vai te agradar. Emoções distorcem as coisas por paixão, por raiva, mas as emoções também servem para impulsionar as suas ações. Então, no próximo vídeo, eu vou estar trazendo a explicação sobre emoção e sentimento. Fica ligado, que é na próxima terça-feira, às 20h20. E aí, então, como é que funciona o processo de construção, de funcionamento do pensamento? Como o pensamento surge? O pensamento surge ali na tela por meio de um impulso, de uma ideia que surge ali na tela da televisão. E o pensamento, ele nasce desse impulso, que pode ser interno ou externo, por meio de estímulos do ambiente ou de desejos próprios. E também ele pode surgir por meio de sementinhas, uma semente de pensamento externo, que é inserido ali para procurar manipular o seu pensamento. Então, por isso que o observador tem que estar atento ali para estes pensamentos, para identificar quando isso surgir. E isso vem de onde? Isso vem do marketing, vem de tendências coletivas, vem de crenças da família. Então, essas sementinhas, ela pode estar com você já há anos ali colocadas. E aí, como que eu faço para identificar que essa sementinha está ali? Com o observador. O observador tem que friamente olhar para aquela tela e estar atento para aquela tela, que toda hora ele vai ser bombardeado de novos pensamentos, de novas observações, e ele tem que estar ali consciente, de modo neutro, avaliando. E essa reflexão, ela é lógica. E quando se faz essa reflexão lógica, né, é nessa fase que se decide ser um robô ou então agir, né, consciente, ser consciente. Então, o primeiro passo a neurociência chama de metacognição, onde é a capacidade de parar para pensar, observar o pensamento de fora. Ali, ó, o observador está olhando o pensamento de fora. O segundo passo é submeter a ideia à lógica, ao bom senso. O observador aqui, ele perguntando-se sobre a origem e o fundamento daquela crença. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando nisso? O observador tem que estar aqui, ó, se questionando. E o terceiro ponto fundamental é a dissociação das emoções. Para que a reflexão seja justa,
a mente deve estar concentrada, deve estar fria, deve estar desconectada das emoções que podem distorcer a lógica para favorecer o que nos agrada em vez do que é certo. Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente cria consciência e a gente passa a ter uma ideia própria sobre aquela situação. A gente passa a ter uma visão nossa sobre aquela situação. Não que essa seja também a verdade absoluta, porque é fundamental que se esteja com a mente aberta para novos aprendizados sobre aquele assunto. E assim é possível, de fato, crescer. Então, a partir do momento que você cria essa ideia própria, é possível também você agir com base nessa ideia, você passa a ter atitudes com base nessa ideia e a possibilidade de se criar materialmente, porque o pensamento tem esse poder de criar também, e a gente tirar do papel estas ideias. Então, uma ferramenta importante para auxiliar nessa concentração, para auxiliar nessa observação do pensamento. Então vamos lá, Nath, como que o observador está ali com uma chuva de pensamentos caindo, ele não está conseguindo olhar? É tanta informação que ele já não está vendo mais nada. O que ele faz? É simples, tá? No vídeo de consciência, eu dei o exemplo e expliquei sobre o Tratac. Nesse agora, eu vou te explicar na prática como utilizá-lo e qual o resultado. O Tratac é esse desenho que está aqui. É um círculo com um pontinho no meio. E ele simboliza a nossa consciência e a importância da gente concentrar. Então, como que a gente pratica? A gente coloca o Tratac na nossa frente e a gente fica observando com o olhar fixo no pontinho. E a gente fica ali alguns minutinhos olhando naquele ponto ali. Isso faz com que a nossa mente saia dessa correria, saia desse externo, saia da ruminação, e a tela de televisão ali faz com que diminua o fluxo daqueles pensamentos. Ao você se concentrar em um objeto, o fluxo de pensamentos diminui. E isso faz com que você tenha mais clareza, com que você se concentre em você, para que você volte na sua essência para agir e observar, né? O observador aqui do sofá, para que ele observe com a essência, com os seus valores, com suas virtudes. Então, essa é uma prática muito importante. Funcionou para mim num dia que eu estava muito... Foi a primeira vez que eu fiz, e aí eu cheguei no curso da Nova Acrópole, eu cheguei na correria, atrasada, cheguei, a professora falou assim, olha, a prática é observar o ponto ali. E aí eu sentei lá e pausei, olhei. Aquilo ali me trouxe uma clareza e eu assisti aquela aula de modo tão concentrado como nenhuma aula eu tinha assistido ainda. E aquilo foi muito surpreendente para mim. E aí, claro, depois eu fui entender de fato o que aconteceu. Mas é isso, essa é uma ferramenta muito importante. E caso você não tenha o Tratac ou você esteja na rua, como que você faz? É bem simples. A prática é de você focar o olho em um objeto em específico, em um ponto em específico do lugar onde você estiver. Você vai focar o olho ali e ficar concentrado nele o tempo que for possível. Às vezes eu só tenho 1 minuto ou 2. Fica 1 minuto ou 2 ali só para o seu pensamento dar essa aterrissada, essa desacelerada, tá? Então essa é uma prática que não necessariamente você precisa do Tratac, mas o Tratac te ensina que você tem que olhar para um ponto, concentrar nele com foco e evitar, né, distrair os pensamentos. Claro que os pensamentos vão vir, porque a gente está nessa correria, mas a gente vai procurar ficar ali focado apenas no ponto e não pensando em outra coisa.
Essa é a prática do Tratak, que auxilia muito nesse caminho. E uma outra forma de observar o pensamento é como o Samael da Gnosis trouxe, que o pensamento é como uma força superior. É uma energia real e imensamente superior às forças físicas conhecidas, por exemplo, como energia elétrica. Ondas ondas mentais, assim como as ondas de rádio, o nosso cérebro emite ondas que percorrem o espaço e pode atingir a mente de outras pessoas, especialmente quando pensamos nelas com intensidade. Então, existe também a mente universal, que é uma analogia entre a mente humana e a mente cósmica. O Samael também acredita que a concentração é a chave para o pensamento. Sem concentração, a força mental se dispersa como uma água em um balde com furo. Não basta ter boas ideias, é preciso ter a vontade de sustentá-las contra o pensamento coletivo que vai chegar a nós, porque a gente lembra que foi falado, o pensamento tem força, então o pensamento coletivo pode influenciar nos nossos pensamentos. Então é muito importante a gente se autorresponsabilizar pelo que pensamos sobre nós mesmos, porque isso também cocria, e também sobre o que nós pensamos sobre o outro, porque uma energia negativa, um pensamento negativo sobre o outro é uma energia negativa enviada a ele. Então a gente tem que ter essa grande responsabilidade também com essa força mental. E também lembrar que é como se fosse a lei da atração, né? A gente pensa, a gente literalmente atrai para nós. Assim, em resumo, o ser humano é o que sua mente projeta. Ao aprender a concentrar, a direcionar a força do pensamento através do relaxamento e da visualização ética, é possível transformar a própria realidade. Então, falar sobre pensamento, procurar entender o que é o pensamento e praticar essa concentração em observar que o pensamento, ele pode ser um pensamento circular, ele pode ser um pensamento rígido, ele pode ser uma sementinha de manipulação externa que está querendo entrar. Mas lembre-se, você é um observador que está sentado aqui na poltrona, essas telas aqui não são você, mas você está com o controle remoto na mão para observar e trocar de canal, fazer essa gestão de si, ter consciência sobre si, sobre essas telas e assumir esse domínio da sua mente. Eu estou aqui para te auxiliar nessa caminhada de observação de si. Esse vídeo foi sobre o que é consciência. O próximo vídeo eu vou ensinar e vou resumir o que são as emoções e os sentimentos. E aqui embaixo tem a explicação do que é a consciência. Então a gente está construindo e enriquecendo o conteúdo deste canal. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui. Se tem dúvidas sobre esse tema, algum ponto que eu trouxe, não esquece de deixar aqui no comentário para eu poder te auxiliar. E lembrando, eu também sou uma estudante, estou aqui enquanto percorro o caminho, estou resumindo para te auxiliar na sua caminhada. E tenho muito a aprender, a praticar e a observar os pensamentos, porque eu também estou neste processo de aprendizado. Mas é uma honra muito grande estar falando aqui sobre isso com você. Então, se você identificou que esse conteúdo é importante para algum amigo que está na correria do dia a dia e não sabe nem o que é pensamento, envie esse vídeo para ele, para levar um pouquinho de luz aí para a caminhada dele de se autoconhecer. Então, foi um prazer enorme. Meu nome é Nath Aê, este é o canal Nadan e eu te espero no próximo vídeo.